Beleza. Então, galera, só teve uma coisa que ficou faltando da aula passada que eu esqueci de comentar, que é um caso muito importante, que é um caso de pegadinha, galera. Vocês estão com a apostila aí? Estão com... Peguem a apostila aí rapidinho. Vou até abrir aqui a minha aqui no... Beleza, abram a apostila aí rapidinho. Eu tô abrindo aqui a minha também. Abram na página 26, que é a página da tabela periódica. Se vocês puderem abrir aí, ficarem com a tabelinha aí do lado, tá? Beleza. Vamos olhar para esse carinha aqui, ó. Pro hidrogênio, que é o cara aqui de cima. Desculpa, não deu tempo de fazer a tabela bonitinha, tá? Fiz esse rabisco aqui, esse rascunho. Mas vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó, no hidrogênio, tá bom? Por quê? Porque esse cara ele é muito peculiar, tá bom? Pode ter questões assim de pegadinha, ou então até um texto e tal, uma formulação de pergunta. O hidrogênio, galera, ele não tem família e ele não é metal, nem ametal, nem gás nobre, ele não é nada. O hidrogênio é o hidrogênio. Então, quando falam para você, pô, o hidrogênio, classifica o hidrogênio. Então, não vão perguntar isso. Mas caso apareça no verdadeiro ou falso, ou apareça num texto, para você não desconfiar do texto e tal. Cara, o hidrogênio, ele não é da família, tipo assim, ele tá aqui na família 1, lembra, galera? A gente viu família 1, família 1A, ou metais alcalinos. Ah, outra coisa, eu tô devendo para vocês a tabela periódica que eu falei que ia fazer, tá? Não esqueci. Eu vou fazer porque ela tá dando um pouco de trabalho, mas vai ficar maneiro e vai ficar maneiro. Então, isso é muito importante, tá, galera? O hidrogênio, ele, apesar de estar na família 1A, ele não pertence à família 1A. Ou seja, ele não é um metal alcalino, tá? Que eu falei errado, não é metal alcalino terroso, tá? Metal alcalino é família 1, ok? E o alcalino terroso é família 2, ou 2A, tudo bem? Então, o foco é o hidrogênio, ok? O hidrogênio, ele não é da família 1A, apesar de estar localizado, ele não é da família 1A, e ele não é metal, lembra que a gente viu? Que a galerinha que estava toda em branco aqui, a galera que vai até mais ou menos aqui, a galera, todo mundo aqui é metal. O hidrogênio não é metal. O hidrogênio, João, o que o hidrogênio é? O hidrogênio é o hidrogênio, tá bom? Já vi algumas questões falando, determine qual é o primeiro, o metal alcalino, o de menor número atômico. O de menor número atômico. Qual é o metal alcalino de menor número atômico? Aí deve pensar, hidrogênio, tá na família 1, metal alcalino e hidrogênio. Não, o hidrogênio não pertence, apesar de estar... Ele é como se fosse um cara que tivesse, sei lá, tá na tua casa se chama família 1, ou a tua família é família 1A, família 1, família 1A. Só que você chama o hidrogênio, sei lá, o hidrogênio tá ali, você deu uma casinha pra ele e tal, ele é teu parceiro, não sei o quê, mas ele não é da sua família, ele não é da família 1A. Ele tá ali, localizado ali, mas ele não é da família 1A. E ele também não é metal nem ametal, ele é hidrogênio. O hidrogênio é o diferentão da tabela periódica, ele é o hidrogênio. Ficou claro, galera? Então o hidrogênio não tem família, e o hidrogênio não é metal nem ametal. O hidrogênio é o hidrogênio. Ficou claro, galera? Alguma dúvida? Opa, esqueci de dar o zoom. Tudo bem, galera? Ok, tranquilo. Tem até aquela piada super sem graça de química, que fala por que quando o hidrogênio vai preso, ele não pode ligar para a família dele. É porque o hidrogênio não tem família. Então, assim, essa piada é ridícula. Ela ficou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci isso. Espero que vocês fiquem traumatizados com essa piada ridícula quando vocês forem lembrar de hidrogênio. O hidrogênio não tem família. Então, quando ele for preso, ele não tem direito a ligar para a família dele porque ele não tem família. Beleza, galera? Show. Uma coisa que eu falei lá atrás também que ficou faltando só complementar mesmo de tabela periódica, que eu falei para vocês, eu falei isso lá atrás acho que, não sei, não lembro qual que foi numa aula bem anterior, que eu falei para vocês a tabela periódica, isso eu comentei na aula de tabela periódica, que ela se organizava em quê? Em ordem crescente de número atômico, beleza? Só que aí você olha aí para cada, por exemplo, aqui, vou pegar aqui da família 1A, o lítio, por exemplo, lítio, e embaixo do lítio, o que é embaixo do lítio? É o sódio, Na, por exemplo. Aí vem aqui, o lítio tá assim, 3 e 6,94, tá? O Na
Tá o quê? O que o NA? 11 e 23, tá? Duas coisas, na verdade, que eu vou falar aqui. Primeiro, às vezes vem questões, ou então na própria tabela periódica que o concurso te dá, que o Enem vai te dar, e essa ordem pode não ser essa ordem. Por exemplo, aqui tá o Na, tá 11,23. Aqui o lítio tá 3 e 6,94. Pode estar o contrário, pode aparecer assim, ó. Lítio 6,94 e 3. Pode aparecer Na, o 11 embaixo, 23 em cima. Tá? Por quê? Porque é uma formatação, tá? O importante que você precisa lembrar, pô, João, qual o número que significa cada um? O menor número é o número atômico, ou o número de prótons, ou o número de elétrons, no caso, quando ele for átomo. E o número maior é o número de massa, que a gente já chegou a ver. Que o número de massa é o quê? É a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, ok? Aí tem aluno que decora, já está errado em decorar. Fala assim, o número de cima é o número atômico, o número de baixo é o número de massa. Mas pode aparecer em questões, ou até em uma própria formatação de tabela periódica, ao contrário, como eu falei para vocês. Aí o cara pensa, o de cima é o número atômico e o de baixo é o número de massa. Não, tá errado, isso aqui tá errado. Então o que você precisa sacar é o seguinte: quando você tem a representação do símbolo do elemento químico na tabela periódica, ou seja na tabela periódica, ou seja na questão, que é quando a questão te der, o número maior é o número de massa e o número menor é o número atômico. Tudo bem, galera? Isso serve para todo e qualquer elemento da tabela periódica. Beleza? Tudo bem? Até aí, tudo bem? Acho que é bem tranquilo isso, né? Show, beleza. Outra coisa, existe também formatação, por exemplo, a tabela periódica que está aqui na apostila, ela nem é tão usada assim para a gente do ensino médio, para Enem, assim, para a prova da UERJ, tirando assim concursos de militar, que geralmente militar pega bem mais pesado, mas para a gente assim, nível de ensino médio mesmo normal, de Enem, de UERJ, o número de massa, por exemplo, que dá 6,94, esse número geralmente vem arredondado. Então, tipo assim, vem assim, vai ser arredondado, tipo 7. 7,3, tá? O número de massa. Aí, às vezes, você pode ver, pô, mas na tabela periódica lá da apostila tá 6,94. Aí eu fui fazer uma questão, a questão tá falando que o lítio tem 7 de massa e não 6,94. Isso pode acontecer. Na verdade, é mais comum de aparecer com o número arredondado, tá? Porque na apostila colocou quebrado, porque assim, o correto mesmo é esse. É o número quebradinho, 6,94. Mas como eu falei, pra gente aqui no ensino médio, não tem tanta necessidade de você ter um cálculo tão preciso e tal. Então, eles consideram até como correto para você resolver as questões com o número de massa arredondado, tá bom? Mas, assim, a efeito de fazer a questão, matematicamente não vai dar tanta diferença para os problemas que a gente resolve no ensino médio, tá bom? Então, por isso que eles permitem que a gente arredonde, tá? A menos que a questão fale, utilize o número quebrado, utilize 6,94, não utilize número redondo, tá bom? Se vocês forem reparar aqui na apostila, a maioria tem a massa quebrada, não tem a massa aproximada, tá bom? Mas só para vocês também não se assustarem, tá? Isso é só para vocês, quando forem ver questões, para resolver questões, vocês estão vendo uma coisa na apostila e na questão aparece uma coisa diferente, tá? É só para vocês não se assustarem. Tudo bem, galera, com relação à aproximação da massa? Tudo bem? Show. Carlos, Érica, Rita, Luana, falta a Gabi. Beleza? Show, tranquilo. Bom, falta aí uns 5 minutinhos, eu vou começar a falar das propriedades, que era a aula de hoje, tá? Além da gente rever isso aqui. Outra coisa também que eu vi, cara, sensacional. Já como não tem muito tempo. Gabi, vai vendo com a professora de... Pode ir continuando? A professora de geografia não vai dar aula, não? Ou pelo menos por enquanto? Enquanto ela não fala nada. Beleza, então ela comunica, então, tá? Tá, beleza. Então, se ela falar... Show, tranquilo, beleza. Se ela falar alguma coisa, você me interrompe, tá bom? Pô, eu vi um colega meu, amigo meu também, que é professor de química, me mandou, porra, é sensacional. O diagrama de Pauling, cara, porra, muito bom.
Como é que é? Sem pão dá fome. Caraca, eu nunca mais vou esquecer, vocês também nunca mais vão esquecer. Ó, vou botar aqui. Sem, sem pão, sem pão dá, sem pão dá fome, sem pão. Aí é só espelhar. Sem pão dá fome. Sem pão dá. Sem pão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, nunca mais vocês vão esquecer isso. Distribuição eletrônica com frases. Deixa eu desligar aqui. Só para ver essa parte. Distribuição eletrônica com frases loucas que químico desenvolve. Aí é só você botar aqui a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem pão dá. Sem pão dá fome. Sem pão dá fome, sem pão dá, sem pão. Tá aí, ó. SP, SSP, SPD, SPDF, SPDF, SPD, SP. Nunca mais eu vou esquecer da distribuição eletrônica. E já fica registrado aí. Crédito aí pro Felipe Rafael, tá? Depois eu vou até mandar um salve pra ele. Valeu. Pô, galera, muito bom isso aqui. Muito bom mesmo. Vou até botar os créditos depois no vídeo pra ele. Então, galera, aí, só mesmo com título de curiosidade, tá aquilo que eu falei. Não é uma coisa que, porra, vai ter questão, faça distribuição eletrônica e tal. E às vezes até algumas questões, alguns problemas te dão até a distribuição eletrônica. Mas eu achei interessante trazer pra vocês uma formulinha aí, umas frasezinhas, tá? Aí fica aí já a título de curiosidade. Tá bom, galera? Se posso apagar, pode continuar. Se vocês querem tirar print, quer copiar. Se eu puder continuar, vocês me falam, tá bom? Beleza. Show de bola. Então, vamos. Beleza. Show. Ok, vamos lá. Vou levantar aqui um pouquinho. Vou desligar a luz aqui de novo. Ok. Agora vamos dar início às propriedades periódicas. Aqui na apostila, a propriedade periódica. Deixa eu ver. Eu acho que essa já é a aula 8. Aqui, cadê? Não, aula 7. É aula 8 mesmo. Propriedades periódicas e aperiódicas, tá? Se vocês quiserem ver aí, tá? Mas ele só fala potencial. Ok. Beleza. Então, galera, vou primeiro botar o esqueminha, tá? Vou botar um esqueminha geral e vou falar de um por um, tá? De cada propriedade. Deixa eu botar aqui, beleza. Então, quando vocês virem uma tabela periódica, já lembre desse esqueminha, tá? Que ele é show de bola. Então, ó. Eu vou explicar. Eu vou primeiro dar o bizu, sem que vocês entendam, e eu vou explicar a partir do bizu que eu vou dar. Então, ó, vem comigo na setinha. Pega a tabela periódica, ó. Eu vou botar isso também no PDF, tá? Eu vou já botar já com essas propriedades. Vai vir pra cá e pra cá. Ok. E deixa eu botar de outra cor. Azul. Verde. Preto. Pra cá. E pra cá. Pô, João, que setas malucas são essas aí? Vou explicar.
Aqui, ó. Aí vou botar um E com maisinho aqui, é mais, e TA. Eta. Eta e EPA. Só que esse EPA é menos P. Tá? Deixa eu ver se tá pegando tudo aqui. Tá. Sei que tá meio ruim de ver, tá, galera? Mas aqui é um E positivo, tá? E o TA, que é junto, são duas letras. E e TA. É o E com mais, é positivo, é TA, ETA, para baixo, para a esquerda, ok? E ali de preto, para a direita e para cima é EPA, EPA. É um E com menos, é negativo, com menos em cima, a letra P e a letra A. EPA e ETA, tá? Deu para enxergar? Deu para ouvir quais são as letras, galera? Sim. Ítalo, Ana, Gabi. Beleza. Carlos. Beleza. Show. Então, vamos falar de cada um desses, tá bom? Começando pelo TA, tá? Como eu vou colocar no PDF, eu também não vou escrever. Quer dizer, eu vou até escrever. Só não vou definir escrito nem nada, só vou colocar os nomes, tá? Então vamos lá, TA. O TA vai ser o quê? De tamanho, tá? É só para fazer a frasezinha funcionar, tá? Porque o termo correto não é tamanho. A ideia é tamanho, mas o termo correto é raio atômico. Ok? Raio atômico. Ou seja, tipo assim, pensa comigo, que te lembra um raio atômico. Lembra que aqui os átomos, desculpe, da tabela periódica, que a gente já viu, como é que era a estrutura? Que é uma esfera, que tem um núcleo, e tem a eletrosfera, né, com os elétrons dançando, e no núcleo você tem os prótons e os nêutrons. Mas é uma forma esférica, né, uma forma redonda, né, arredondada, que é o átomo. Então é como se fosse mesmo uma bola sendo preenchida aí com aquelas voltinhas da eletrosfera, tá? Então, evidentemente, cada uma vai ter uma característica diferente. Uma delas é em relação ao tamanho, ou seja, ao raio atômico. O que significa o raio atômico? É só o tamanho dela, o tamanho de cada átomo. Então, qual é o comportamento em relação à tabela periódica? Que o raio atômico, ou seja, o tamanho de cada elemento, de cada átomo, ele vai aumentar de cima para baixo, da direita para a esquerda. Exemplo, vou pegar aqui a tabela periódica. 26. Vamos lá. Deixa eu pegar dois exemplos aqui. Aqui, ó. O lítio, que é aqui, esse cara daqui. O lítio. Aí depois embaixo tem o Na. Na. E embaixo dele tem o K. Ih, cacilda. Tá, era pra estar mais em cima aqui. Mas enfim, vamos lá. Entre, por exemplo, galera, o lítio e o K, e o potássio, que é o K, quem é que vai ter o maior tamanho? Quem é que vai ter o maior raio atômico? Vai ser o K. Por quê? Porque ele está mais abaixo na tabela periódica. Isso é na prática, tá? A gente tentando explicar, a gente vai ver, por exemplo, pensa aqui comigo, eu vou tentar dissecar isso o mais rápido possível. Assim, na parte prática, a gente só precisa saber disso. Cresce para baixo, cresce para a esquerda. Mas assim, como é que a gente explicaria mais quimicamente? Por exemplo, pensa aqui comigo. Lembra que eu falei que a cada período é na horizontal. A cada período que eu vou descendo, o período é em relação ao quê? Ao número de camadas, certo? Então, por exemplo, o cara do primeiro período tem uma camada, o do segundo tem duas, do terceiro tem três, até o sétimo. Então, se você pensar que o lítio está no segundo período e o potássio está no quarto período, é só você pensar, então o potássio tem o quê? Tem 4 camadas e o lítio tem 2. Logo, se ele tem 4 camadas, um tem 4 e o outro tem 2, é porque a esfera, a estrutura dele é maior. No caso, o potássio é maior pelo fato dele ter mais camadas.
Só que isso é a explicação química da coisa. Se você quiser só saber o esqueminha, por isso que é o esqueminha aqui, de cima para baixo. Tudo bem? Tudo bem? E aí a gente vai ver que é o próximo eletropositividade. A gente vai falar que é o próximo que é eletropositividade. Por que é da direita para a esquerda? Então, porque, tipo assim, quanto mais os átomos, os elementos estão vindo para cá, eles têm mais dificuldade em perder elétrons. Eles têm mais afinidade em ganhar elétrons, tá bom? Eita, peraí, eu confundi tudo. É o que eu falei primeiro mesmo. Quanto mais para cá, a gente vai ver, vai ser a tendência desses elementos, quanto mais para a esquerda ele tiver, vai ser justamente de perder elétrons, tudo bem? Até que ele vai ficar com a carga positiva. E esses caras com a carga negativa, que é porque eles vão tender a ganhar elétrons, tá bom? Então a gente vai falar disso agora, tá bom? Então, ficou claro, galera, o raio atômico? Tá, tudo bem, Gabi. Essa parte é muito confusa. Então, Ana, é isso que eu tô falando. Eu vou explicar para vocês o quê? Eu vou fazer o esquema, tá? O esqueminha. Pô, cresce de onde para onde? Eu vou mostrar de cima para baixo, da esquerda para direita, para cima para baixo. Eu vou mostrar o esqueminha, que te resume. Eu vou tentar explicar os porquês, tá bom? Só que esses porquês, eles realmente são um pouco confusos. Então, por isso que eu primeiro vou dar o esquema e depois eu vou explicar, beleza? Show de bola? Eu nem vou entrar tanto assim na especificidade e tal, tá bom? Show? Pode seguir, galera? Pode seguir? Tá tranquilo? Eu tô travando? Alguma coisa assim? Opa, o quê? De mandar o link. O link da aula de geografia, é isso, Gabi? Beleza, então pera aí. Deixa eu só... Tá, não, show, sem problema nenhum. Deixa eu só ver quanto tempo de aula que a gente teve. Bom, tivemos 20 minutos. Não, eu vou repor a aula inteira, não tem problema não. Então faz esse esquema que eu falei. Pera aí, vou terminar.